Então, fala nação, beleza? Vamos aqui para o debate no Jogo Aberto, porque vai ter Flamengo e LDU hoje, duelo mais importante, o jogo mais importante para o Flamengo até agora. O Flamengo não pode perder, não pode empatar. O Flamengo tem que vencer, você vai ver agora os comentaristas, Renata Fã falando muito, também toda a bancada aí do Jogo Aberto, que vai repercutir, trazer análise desse confronto aí, envolvendo o Flamengo na Libertadores. Se inscreve no canal, ativa o sino para não perder nada, créditos na descrição e vamos agora acompanhar juntos tudo sobre isso com o Jogo Aberto. Vamos ver. Agora vem comigo, vem com a gente, torcida do Flamengo. Tem uma continha aí sobre Libertadores no YouTube. É o seguinte, se hoje contra a LDU o Flamengo empatar é péssimo, mas se perder, tchau Libertadores, quer ver? Depois de alguns tropeços inesperados, não há mais margem para erros. Só os 3 pontos interessam ao Flamengo mais tarde aqui no Maracanã contra a LDU. Mesmo com apenas uma vitória após 4 rodadas, o rubro-negro ainda depende só de si para se classificar. Precisa ganhar os 2 jogos e fazer um bom saldo de gols. Nós nos colocamos nessa situação e também está nas nossas mãos poder sair dessa situação. Só depende da gente, precisamos, a mensagem que eu posso passar é, precisamos do torcedor na quinta-feira, precisamos do apoio deles para poder reverter essa situação, né? Que a gente quer passar da fase de grupos, queremos chegar nas oitavas, queremos chegar o mais longe possível nessa competição que é a mais especial que existe a nível de clubes na América do Sul. Então, como eu falei, só depende da gente. Felipe Luiz ainda tem alguns desfalques por lesão. Pulgar, Alan e Plata não estarão disponíveis. Pedro, ainda em busca da melhor forma física, deve começar mais uma vez no banco de reservas. Com isso, um provável Flamengo para hoje tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro formando a linha defensiva. No meio de campo, Everton Araújo, De La Cruz e Arrascaeta. E na frente, Gerson, Michael ou Juninho e Bruno Henrique ou Pedro. Com todos os ingressos vendidos de forma antecipada, cerca de 65 mil rubro-negros são esperados no Maracanã. Claro que os jogadores vão jogar melhor, não tenho dúvida. Por isso que quinta-feira, Maracanã lotado. Valeu! Valeu, boa! Tem que ganhar hoje. O melhor é ganhar e ganhar, não é, Sgarbi? Ganha e ganha. Até porque o Flamengo tem que convencer na Libertadores, né? O Flamengo montou um time justamente para convencer na Libertadores. É a campanha mais decepcionante, por enquanto, a do Flamengo. Todo mundo imaginava o Flamengo ali brigando tal, para ser a melhor campanha, tudo. Por enquanto não é isso. Hoje, em casa, Maracanã, é ganhar ou ganhar. E ganha bem ainda, porque o saldo de gols pode fazer diferença no final. Então eu imagino uma vitória do Flamengo hoje, porque se não ganhar, o bicho pega, né? Com exceção do Palmeiras e do São Paulo, que fazem boas campanhas. E de quem? Palmeiras e do São Paulo, fazem boas campanhas. Se a gente pegar a Libertadores e Sul-Americana, os brasileiros estão com dificuldade, né? Com dificuldade, assim. A gente nadou de braçada aqui nos últimos anos, né? Mas também já tem 2 brasileiros num só grupo? Grupo da morte. Complica um pouco mais. E pode cair os 2 ainda, estamos falando. O pior é isso. Ô, Cicinho, agora o Flamengo tem 2 jogos em casa. E contra o Tátira na última rodada, se hoje ele administrar bem a partida, ele tem tudo para golear na última rodada, inclusive. E aí pode se recuperar. Exatamente, Renata, mas eu acho que o Flamengo não vai ganhar hoje. Eita, no Maraca, tio. O Flamengo nesses momentos assim, ele dá uma patinada. A torcida faz total diferença. Demais, né? Mas essa equipe da LDU é traiçoeira. Você tá com o pé atrás? Eu tô com o pezinho atrás. Você é o Curupira do São Paulo? Lembrando, não. Né? Cicinho, lembrando que a LDU tirou um título do Fluminense dentro do Maracanã. Se eu não estou errado. Faz tempo, o Ronaldo tinha cabelo mas tirou ou não tirou? Tava no berço ainda. Mas isso faz tempo pra caramba. Quem era o técnico do Fluminense? Esse pessoal novo tem que entender que futebol é tradição. A história se repete. Eu espero que o Flamengo ganhe hoje, até porque eu adoro o Felipe Luiz, e ainda mais agora com o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, felicidades pra você. Boa, Rodrigo. Você merece estar aí. É isso aí, Você e o Felipe vão fazer uma grande boa sorte, Rodrigo. E o Jesus chegando, Rodrigo. Para, Marcos, se já cair agora é melhor que São Paulo, não tem chance de pegar, de enfrentar, de ter aquele embate. Eu quero que o Flamengo enfrente outro, não São Paulo. Quer trazer o Palmeiras. Voltamos. No final de semana tem um jogo importante contra o Red Bull Bragantino. Que estão brigando na parte mais alta da tabela. Jogo também muito importante para a sequência e para a continuidade do Flamengo na Conmebol Libertadores.
Cícero Melo, você me prometeu a escalação ou provável escalação do Flamengo. E qual que é o torcedor do Flamengo? Ele tá confiante, ele tá com medo, ele tá tenso, ele tá ansioso? Como você tem sentido por aí, Cissão? Olha, Mari, um beijo pra você, um abraço nos companheiros e no fã de esporte. Tudo isso que você falou. Tá ansioso, tá tenso, tá vivendo expectativa. Maracanã aqui vazio. Mas à noite vamos estar com o Maracanã lotado. Mais de 55 mil ingressos vendidos antecipadamente. Vamos ter aí em torno de 60 mil rubro-negros empurrando o time para um jogo que é uma verdadeira decisão no Grupo C. Quinta rodada, Flamengo e LDU do Equador, 21h30. Nesse momento, o Flamengo não estaria classificado. Está em terceiro lugar com 5 pontos ganhos. A LDU tem 3 pontos a mais com 8. E já praticamente classificado, mas não matematicamente, Central Córdoba da Argentina tem 11 pontos ganhos. Pode até ter um tríplice empate, né? E os 3 na última rodada decidirem tudo no saldo de gols. A situação é complicada. No jogo do turno, terceira rodada, 22 de abril lá em Quito, quase 3 mil metros de altitude, houve um empate em 0-0. Se o Flamengo perder hoje, estará eliminado precocemente da Libertadores da América. Se ele empatar, então vai ficar numa situação difícil, porque vai ter que depender, claro, da última rodada ele vai ganhar do Deportivo Táchira, que é um time muito fraco, não pontuou ainda, o time venezuelano, mas vai ficar dependendo de um resultado no último jogo, né? No caso da LDU, teria que perder em casa para o Central Córdoba, que é um pouco complicado também. E pode ter esse tríplice empate. O ideal é que o Flamengo vença hoje por 2 gols de diferença, ele já passa para a segunda colocação, ultrapassa a LDU, e aí na última rodada, ele fazendo um bom placar, ele estará classificado para a fase de mata-mata, as oitavas de final. Hoje o Felipe Luiz não tem alguns jogadores, 2 volantes, o titular e o reserva estão lesionados, contusão muscular na coxa direita, os 2, Eric Pulgar e o Alan, deve jogar o Everton Araújo. Tem a volta do Wesley, que ficou no banco, foi preservado no jogo contra o Bahia. Quem jogou foi o Varela, hoje volta o Wesley. E tem o Plata, que está fora com a lesão no joelho. Para terminar, como eu prometi, vamos então à provável escalação no Fluminense com algumas dúvidas. Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, a zaga de área com o Léo Ortiz garantido. E uma dúvida, Léo Pereira ou Danilo? E o Alexandro completando a defesa. O meio de campo com o Everton Araújo deve começar jogando. De La Cruz volta de suspensão no Campeonato Brasileiro. Gerson e Arrascaeta. E na frente, aí temos uma dúvida na dupla de ataque. Deve começar jogando o Bruno Henrique. E ficaria uma vaga para o Michael, Juninho e Pedro. O Pedro deve começar no banco de reservas e entrar no decorrer do jogo. Promessa cumprida, então, do Cícero Melo pra gente. Obrigada, viu, Cissão? Trazendo todos os cenários aí pro Flamengo. E o Cícero disse que seria interessante pro Flamengo fazer 2 gols ou mais, né, de diferença hoje. A verdade é que na Libertadores ele tem mais dificuldade de fazer, então, esses gols. As médias do ataque do Flamengo em 2025 sem o estadual. Na Libertadores as médias são menores em tudo, né? Em gols, em finalizações certas e também em grandes chances. Nas outras competições, né, em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ele consegue. O Cissão fica com a gente aqui também para participar do papo. É difícil imaginar o Flamengo fazer 2 gols no Maracanã hoje? É isso que a gente está esperando do rubro-negro? É o mínimo. Deixa eu só confirmar aqui, Bruno. Foi 1-0 no Tátira fora. Foi um empate com a LDU, 0-0. Isso, empate. 0-0. Ah, foi 0-0 com a LDU? 0-0. Ah. Tá. Não, mas é o mínimo fazer 2 gols hoje? Não, uma vitória tá bom. O Flamengo tem que ganhar. O Flamengo tem que ganhar. 1-0, Jailson. Que 1-0 que, Bruno? Não resolve a vida, não? Não. Resolve. Tem que ganhar sim. Da mesma forma que a gente está falando do Bahia, de ter derrapado contra o Nacional em casa, foi o Flamengo ter perdido pro Central Córdoba em casa. Foi. Porque o empate contra ele deu fora, ok. Chegou a ser um 2-0. Exatamente. A vitória lá contra o Tátira fora, mesmo que seja fora, ok também. Sim. Mas você não perdeu. Até o empate com a LDU fora, acho que essa Sim, tá até na conta, né? Só ok. Mas então, mas o fato de, na última rodada, ser o Tátira, isso não tira um pouquinho a pressão? Mas a questão é que do jogo de hoje, o desespero? Não tira, porque se perder hoje está eliminado, né? Sim. Então não tira a pressão, hoje é final, mas é o jogo mais importante do ano. Não, é que nessa questão do saldo... Mas o Tátira é o saco de pancadas do grupo. Então, mas é que pensando nessa questão do saldo, talvez não tenha essa obrigação de hoje golear. Depende do minuto do jogo. Entendi. Eu te entendi, mas depende do minuto do jogo. Se tiver lá
85 minutos, 0-0. Entendi. Aí 1-0. 1-0 é goleada. Explosão no Maracanã. Explosão, amém e tudo mais. Como foi o gol do Arthur ontem? Isso aí. Então, eu só Ou o gol de empate do São Paulo ontem, naquela condição do jogo. A minha ponderação é, a LDU é bem diferente do Táchira. Sim. Sim. Se você se desorganizar em algum momento tentando fazer placar... Vai tomar. Exato. Entendi. Você tem que ter organização defensiva. Já para semana que vem, não, né? Na última semana do mês. Você já sabe, todo mundo pagou as contas aí, Táchira, LDU, corda, como é que tá tudo em dia? Eu vou ter que fazer goleada. É diferente de você encarar a LDU e de encarar o Táchira. A LDU LDU é um grande do continente, né, gente? Sim, não, mas é um grande do continente. É um time que a gente... Eu acho que situação de jogo, se o Flamengo fizer... Amanhã, a gente falando aqui, o Flamengo ganhou de 1-0 da LDU. Eu não vou fazer cara feia. Ganhou de 1-0. Eu lembro que agora, se ganhar de 1-0 do Táchira, eu vou falar que não, né? Você precisa ganhar. Se precisa ganhar bem, você não pode ganhar de 1-0 do Táchira. Foi há 1 ou 2 anos, quando o São Paulo enfrentou... São Paulo e a LDU, não foi? Na Sul-Americana? E eu lembro que teve um comentário nesse sentido. Se desorganizar no Morumbi, a LDU vai saber como aproveitar. Sim. Talvez ainda fosse até a LDU do Zubeldia. Pode ser. E aproveitou. A LDU do Zubeldia campeão da Sul-Americana contra o Fortaleza. Era o Zubeldia o técnico. Não é qualquer adversário. E tem um perigo que, assim, às vezes a gente está falando aqui de todos os cenários, vai ser 3-0 pro Flamengo, 8-0 contra o Táchira e tá tudo resolvido. É um cenário possível. Mas a verdade é que esse resultado de hoje é muito importante, porque a gente sabe que quando o time tem que golear, dá ansiedade. É mais difícil, A bola bate no travessão, na cabeça, nas costas, no ombro. E a Libertadores tá difícil pro Flamengo. Copa do Brasil, Marra. É o Flamengo e o time Júnior Mirim, lá do interior de Minas Gerais, que joga bola uma vez no ano, empata e consegue levar o jogo para uns pênaltis. Não é porque o jogo, necessariamente, na última rodada é fácil que você tem garantido a goleada. Quantas vezes a gente vê esse tipo de chatura em competição? Então, a tensão desse jogo, para mim, é isso. É 1-0... Tô bem, tô fechado. Hoje contra a LDU? Contra a LDU. Porque eu não quero correr o risco de ficar desesperado pro... Não, tem que ganhar. Tem que ganhar. É isso que a gente tá falando, porque se for qualquer... Enfim, se perder, tá eliminado, tá fora e tudo mais. Mas, você já fez 1-0, mas vai trabalhar para fazer o gol. Claro, não vai ficar gastando bola lá na defesa. Então, mas esse que tá sendo o problema do Flamengo na Libertadores. O Flamengo, além de perder muitas chances, o Flamengo... Pelo menos é o que me parece, é que fica circulando a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, toquinho. Aí não tem finalização, e aí você não marca o gol. Você tem que chutar um pouco mais pro gol. E tem a sensação que me passa de assistindo ali aos jogos é do seguinte, a equipe parece que a qualquer momento vai fazer o gol. Aquela tranquilidade, Que ela acha que a qualquer momento vai fazer o gol. Que acha que a qualquer... Tudo bem, 90 minutos, é tempo pra caramba, depende. Então, mas talvez isso tenha prejudicado o time nesses 2 jogos de Libertadores. Sim. Contra o Córdoba, quando até rodou ali alguns jogadores, e talvez contra o... Qual foi o último jogo? Ele sofreu um empate? Não, ele foi 0-0. O Central Córdoba. O último jogo foi o Córdoba. Isso. Gol do Arrascaeta. E depois ele toma. Então, mas hoje a mobilização não é diferente? Tem que ser. Diz que dos jogadores ou dos jogadores? Mas eu já acho que contra o Córdoba já estava muito... Já estava mobilizado. Mas aí faltou perna no segundo tempo? Porque aí, se faltou perna no segundo tempo, se faltou perna no segundo tempo contra o Bahia, você não vai recuperar a perna assim rápido em uma semana. É um alerta para hoje também. E tá sem o Pulgar, né? Como o Cícero já destacou, né? Que é um jogador... principais jogadores do time. Muito importante. Qual que é a dúvida, Cícero? Repete pra gente aqui também do setor ofensivo, porque a gente está falando exatamente da necessidade do Flamengo de fazer gols. Quem que está sendo cotado aí para ser o ataque do Flamengo? Qual está sendo, né, o cotado? Olha, só relembrando aqui, sem o Pulgar e sem o Alan, deve jogar o Everton Araújo. De La Cruz está voltando, suspensão no Campeonato Brasileiro. O ataque está totalmente indefinido, porque você tem 4 jogadores para escolher 2. Pelo que eu pude apurar, o Bruno Henrique está garantido. Ficaria uma vaga para o Michael, Juninho ou Pedro. A tendência é que o Pedro comece no banco. Então ficaria essa dúvida entre o Michael e o Juninho ao lado do Bruno Henrique, pelo menos para início de jogo. Agora eu tive que fazer umas contas rapidamente aqui, já que
Hoje o programa virou uma aula de matemática, né? De estatística, de matemática. Então eu andei fazendo umas contas aqui mais rápido, porque eu estou no ar, não dá para ficar aqui examinando tudo. Por que isso vai ser um desastre se o Flamengo empatar hoje? Porque ele vai depender de uma derrota da LDU em casa para o Central Córdoba na última rodada. O Flamengo, claro, vai pegar o Deportivo Táchira. Terá que vencer se a LDU perder por 1 gol de diferença na última rodada. O Flamengo terá que vencer no mínimo por 3 gols de diferença. Aí todo mundo vai dizer, mas o Táchira dá para você golear 3-0, 4-0. Mas uma coisa é você, no jogo que não precisa de saldo de gols, de placar, você fazer 3, 4, 5, você está jogando descontraído. Outra coisa é você ter a obrigação de ter que ganhar por 3 gols de diferença, toma um gol, tem que fazer 4, aí é muito complicado. Então, hoje, pelo menos a vitória é fundamental para no último jogo o Flamengo, mesmo que o Flamengo ganhe só de 1 gol de diferença hoje, 1-0, 2-1, 3-2, ele poder depois jogar com tranquilidade para golear o Deportivo Táchira. Ao contrário de que se ele empatar hoje, ele vai ficar numa obrigação, vai ser um caldeirão, isso aqui é torcida pressionando o jogo inteiro. E aí os outros dois ali de cima podem... O empate ficaria bom para os dois na última rodada, não ficaria? Ficaria. Se o Flamengo empatar hoje... Né, se hoje o jogo terminar empatado... você diz LDU e Central Córdoba. LDU e Central Córdoba, com um empate classifica os dois. Sim. Esse é um outro pode perigo. afastar essa... Porque é isso, o Central Córdoba tem 11. Olha lá, tá aqui embaixo. Vai para 10. Eu tô vendo o saldo também, mas tá tudo certo. LDU vai para 10 e o Flamengo morre com 8. Não, com 9. Com 7. Se empatar. Se empatar. Porque a LDU iria para 9 e o Flamengo se eles empatarem, eles vão iria a 10. pro saldo, não é isso? O Central Córdoba foi uma grande surpresa do grupo, né? Exato, porque todo mundo esperava LDU e Flamengo. Esperava Flamengo. Não. E ainda assim, liderando o grupo. Liderando e folga. A gente tem as telas, então, com cenários possíveis pra gente dar uma olhada e desenhar, então, pro fã do esporte, porque nossa aula de matemática tá tenebrosa. Desenha, Mariana. Só de humanas, né? Dá um desconto. Não, então vamos lá. A gente tem aqui direitinho com a questão do saldo. Bruno, imaginando que... Vamos lá, cenário Incrível de o Flamengo empate. não ter saldo nesse momento. É incrível. Esquisito, né? Esquisito. Você chamou atenção pra isso outro dia, Mari. Com 6 pontos... Imagina que empata, tá? 6 e 9. Aí vai pra última rodada, se LDU e Central Córdoba fazem um jogo de camarada e fecham em empate também, ele vai a 10. O Flamengo teria 6. Só pode ir a 6, até 9, não dá? Então, porque aí um ajuda o outro ali. Se empatar hoje, na última rodada, eles podem fazer um acordo de camarada. Ou será que a LDU não faria esse acordo porque ela buscaria de todo jeito o Ser primeiro do grupo? Pode primeiro ser. do grupo? Olha lá. Mas não dá pra contar com isso. Não. Lê aí, Bruno. Mais alguma coisa? Só ler? Cafezinho, talvez. Buco maxilar. Então vamos lá. O Flamengo tem 5 pontos. É o terceiro no grupo C, com 3 pontos a menos que a LDU e 6 pontos a menos que o Central Córdoba. Isso a gente viu na tela. Então, se ele vencer a LDU por 1 gol de diferença, ele fica com 8, mas com saldo menor. Se ele vencer por 2 ou mais, aí ele fica com saldo maior. Era o que o Jailson estava projetando aqui. Certo? Se ele empatar, ele vai ter que vencer o Táchira na última rodada. E aí sim, torcer para a LDU perder para o Central Córdoba. Isso é um absurdo. Em casa. Então empate hoje está descartado. Isso é um absurdo. Você chega na última rodada. Bruno. Você chega na última rodada tendo que torcer contra o adversário para conseguir a classificação, sendo que na teoria, antes ali, né? Você é o principal time do grupo. Você é o principal do grupo, não. É verdade. Fala, Cícero. Não, para simplificar para o torcedor que está acompanhando a gente em casa, agora acompanhando o Sport Center, aquele torcedor que faltava aula de matemática, não gostava de matemática, ia fazer qualquer outra coisa, ia para a praia. Seguinte, hoje, coloque na sua cabeça, torcedor rubro-negro, 2-0, tá de ótimo tamanho, 2-0 o Flamengo passa a LDU e depende do último jogo fazer um saldo maior do que os outros dois que vão jogar lá. Então, 2-0 tá ótimo, o Flamengo praticamente garante sua passagem para a fase, claro, vencendo depois de goleada o Táchira, que o Táchira não ganha do meu time lá no aterro do Flamengo. Então o Flamengo vai ganhar esse jogo, resta saber de quanto.
Ah, se o Cícero jogar, não ganha. Nem o Racing ganha do time do Cícero Melo no cilindro, Mário Marcos. Não. Não é? Bem demais. Não, é o pacotão do Sissão. Se o Samarone estiver em campo, esquece. Ah, ele vai fazer gol. É o pacotão do Sissão, 2-0. E qual é a formação pro ataque? Porque o Cícero estava falando das dúvidas. Eu iria com Bruno Henrique e Pedro. E Pedro? Não brinquem com coisa séria. Mas então, tem a questão da minutagem do Pedro, né? Mas eu entendo. Senão não vai ter minutagem nenhuma para Libertadores depois. Tem a questão da minutagem do Pedro, eu iria também com a força máxima, não tem essa. Não vai botar o Pedro no desespero. Vai com força máxima nos 45 iniciais e se fizer o resultado, ou se, enfim, precisar alguma coisa depois, você tira. Se desgastar, tem que preservar, depois tira. Mas eu já iria com força máxima. E do outro lado tem um time grande, gente. Assim, tem que fazer gol. Só que eu li a questão da possibilidade do Pedro ficar fora, né? Com o Bruno Henrique e Michael. O que o Cícero falou, pode ser Michael, pode ser Juninho, para pensar numa característica diferente. E aí, entre Michael e Juninho? Muda muito, né? Além de mudar muito, a torcida já não vai ficar muito feliz, não. Se entrar com Michael ou Juninho? Qualquer um dos dois. É porque o Michael tem perdido muito gol, o Juninho também. Mas a bola vai na área e o Juninho checa pro gol. Então quer dizer que ele quer Juninho. A torcida quer Juninho e Pedro. Não, Bruno Henrique. Desculpa, Bruno Henrique e Pedro. Mas é óbvio, né? Checa. Faz isso. Não é, Mari? Você tá no Maracanã, você quer ver o Pedro e o Bruno Henrique. Exatamente. Claro. Ô, Cícero Melo, boa sequência de trabalho. Galera, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram o jogo aberto e também a ESPN trazendo aí a repercussão aí, porque o Flamengo vai enfrentar hoje duelo de vida ou morte para o Flamengo. O Flamengo não pode perder nem empatar. Nenhum desses resultados aí seria bom para o Flamengo. E até se vencer com um gol de diferença só, já seria ruim para o Flamengo, né? A ideia seria vencer por pelo menos 2 gols para poder, né, no saldo, o Flamengo tentar tirar, né, aí, com o Deportivo Táchira, né? Já ficaria à frente já da LDU, né? E aí, no último jogo, vencendo ali, né, com muita propriedade, o Táchira, que é o time mais fraco do grupo, é o time que já está eliminado, é o time que perdeu os jogos, todos os jogos. Então o Flamengo pode tranquilamente enfrentar o Deportivo Táchira, vencer já sabendo que estaria classificado, né? Mas hoje é o duelo, é o jogo mais importante do Flamengo, é hoje, né? A gente sempre fala porque cada jogo que vai passando, né, acaba sendo mais importante, principalmente de mata-mata. E Libertadores acaba sendo. Assim como se o Flamengo vencer hoje, aí o jogo contra o Táchira vai ser o mais importante. Se o Flamengo se classificar, aí o jogo das oitavas vai ser o mais importante. Porque é sempre assim, né? Quando se trata de Libertadores, o Flamengo não pode vacilar. Nem o time que está participando quer ter resultado negativo, né? Quer vencer. Então é isso aí. Pedimos a você que você deixe a tua opinião, que você fale o que é que vocês acham. Se o Flamengo hoje consegue essa vitória, consegue passar, consegue vencer com pelo menos 2 gols, eu acho que hoje o Flamengo consegue não vencer com apenas 2, mas 3. O meu palpite hoje é 3-0. Eu acho que o Flamengo vence de 3-0 essa partida. Eu quero saber se vocês pensam isso aí também. Deixa nos comentários. Agradecemos a vocês e até o próximo vídeo.